Em vários momentos da nossa vida, a gente experimenta o medo, a gente experiencia o medo, a gente sente medo de coisas. E é uma coisa que a gente vai ter que aprender a lidar. Então a gente vai ter que aprender a lidar com o medo, com as coisas que de repente podem acontecer, com os riscos que a gente pode sofrer sim, com os prós e os contras de cada situação. Então o medo acaba sendo uma coisa que a gente vai ter que aprender a lidar, né, em vários momentos da nossa vida, medo de coisas diferentes. E eu queria falar com vocês hoje da importância da gente saber diferenciar o que é um medo real de algo fundado, de algo que realmente pode acontecer, de algo que realmente pode te trazer um risco, e o medo de uma coisa que é uma variável muito específica, é uma coisa que simplesmente foi imaginada, foi criada através do seu próprio pensamento, e aquilo, de repente, no momento em que aquilo foi criado, como ideia, como pensamento, aquilo se tornou uma fonte de preocupação, e que muitas vezes essa fonte de preocupação ela é ilusória. Ou ilusória no sentido de que ela não vai acontecer, ou ilusória no sentido de que se ela acontecer, não vai representar tanto risco quanto realmente teria, né? Tanto risco quanto você imagina. Tanto risco, tanto que você se precipita em pensar sobre aquilo, que você se preocupa. Às vezes não vai acontecer daquele jeito, ou talvez não seja tão problemático, tão catastrófico como a gente imagina em muitos momentos. Então nós temos medos de coisas que são fundadas. Às vezes a gente está passando por alguma situação, alguma dificuldade, algum desafio na nossa vida, e a gente tem alguns medos. E esses medos são de como às vezes a gente vai lidar com a situação, é medo de como que eu vou conseguir dinheiro para uma determinada coisa, como que eu vou conseguir lidar com essa situação emocional, às vezes um fim de um relacionamento, às vezes uma briga na família, às vezes uma situação de rixa, às vezes uma situação até mais grave, de doença, ou de repouso ali, às vezes você quer fazer alguma coisa, né, de estagnação, às vezes você quer fazer alguma coisa e você não consegue, e você não sabe lidar com aquilo. Então, existem alguns medos que a gente ainda são fundados. Então, medo de ter dinheiro para pagar as contas, é um medo que a gente pode se dizer infundado. O medo de como lidar com uma situação de um término é uma coisa fundada, porque embora ele não seja na matéria, né, relacionado à matéria especificamente, ele está no campo da emoção, é uma coisa que realmente mexe. Então é um medo fundado, né? O medo, em muitos momentos, de você não conseguir lidar com o término. Então, os medos, assim, a gente ainda, dependendo do tanto de equilíbrio, dependendo da dose, a gente pode dizer que está no equilíbrio, e aí são medos bem fundados. Só que existem algumas situações na nossa vida, né, principalmente aquelas quando, por exemplo, a gente está ali sentado na cama, deitado na cama, perto da hora de dormir, que a gente está tentando dormir, e que aparecem 1 milhão de situações que podem acontecer, ou às vezes a gente vai ter que fazer outra coisa no dia seguinte, e aí a nossa cabeça começa a fabricar um monte de coisas que podem acontecer, de erros que a gente pode cometer, de vergonhas que a gente vai fazer, e aí naquele momento a gente pensa em possibilidades, e aquelas possibilidades nos trazem resoluções ruins, né? A gente pensa que pode acontecer uma coisa e a gente pensa o quanto vai ser ruim se aquilo acontecer. De repente, a gente tá ali com medo daquela situação, de uma coisa que nem tá acontecendo, que pode muito provavelmente nem acontecer. Então, existem medos, né, que são coisas da vida que a gente vai sentindo, que a gente vai experienciando, que a gente não busca. Então, coisas que acontecem nos trazem medo. Então, de repente, você tá ali e de repente um cachorro late pra você, começa a latir pra você, ou você toma um susto, ou uma coisa tá caindo e você sai correndo. Então tem alguns medos, ou uma situação que acontece, um problema muito grande que acontece de cunho emocional e ali você sente medo, né? Ou você tem medo de ter aquela conversa porque você sabe que vai ser muito emocional. Então, tem coisas que, vamos dizer assim, que tem um fundamento, que realmente são um cunho de preocupação, tem, assim, são, na medida do equilíbrio, né? Elas são coisas que realmente existem, que realmente trazem preocupação. Mas existem outras coisas que são fabricadas pela nossa própria cabeça, e é muito importante a gente ter bem discernido o que é uma coisa e o que é a outra,
para que a gente não acabe alimentando medos infundados, medos de coisas imaginativas. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, aqui. Vamos dizer que você vai ter uma entrevista de emprego. E aí você tem uma preocupação, é claro, de como você vai falar, de você dormir bem, de você saber o que você vai falar, qual pode ser as perguntas. Então tem esse preparo. O medo de você não saber o que vai vir, esse é até um medo até um medo com fundamento, porque você não sabe o que vai acontecer. Então, a partir daquele medo, você vai até se precaver, você vai pensar, você vai tentar se deixar o mais pronto possível, mais adaptável à situação possível. Então você vai ali tentar mexer os seus pauzinhos, você vai tentar ali pensar no que pode acontecer para que você consiga ter uma melhor entrevista pensando nas possibilidades, nas variáveis. Isso todo mundo faz. E isso, em algum certo, uma dose, né, ele é equilíbrio. Quando eu começo numa rota, num movimento, onde aquilo que eu imagino, né, que tudo aquilo que eu imagino, uma coisa é quando eu não tenho critério nenhum. Então, eu penso em alguma coisa, aquilo que eu já pensei, eu já acredito que vai acontecer, eu me deixo levar por aquilo que eu pensei, eu imagino que aquilo vai acontecer, eu tenho quase certeza na minha cabeça que aquilo vai acontecer, aquilo já me gera um medo. Esse medo que me gera, ele me paralisa. Porque eu acredito que aquilo é real, aquilo tá só na minha cabeça, tá só no meu mundo imaginativo ali, mental. Aquilo já me dá um baque emocional, eu já começo a me proteger daquilo, só que o que acontece? O que a mente ela vai fazer? Ela vai buscando. Ou ela vai buscando pensamentos afins, ou ela vai se aprofundando numa rota, num caminho de pensamentos. Então, e se eu pensei, por exemplo, na entrevista de emprego, e de repente me veio um pensamento de que eu vou estar ali conversando com a pessoa, e aí de repente eu engasgo com as palavras ali, e aí isso pode ser uma preocupação para mim. Então aí eu tenho que saber o que eu vou falar, ter uma preocupação, isso aí até é normal. Mas vamos dizer que desse pensamento já comece a vir a ideia de que a pessoa já vai achar que você não é bom o suficiente para o cargo, que a pessoa já vai começar a te tratar mal, que a pessoa vai falar isso com você, e aí você já começa, é assim que a nossa mente funciona, né? E aí naquele momento, sua cabeça está ali fabricando. Imagina que você está ali sentado e sua mente está ali fabricando. Você está ali na cama e sua mente está ali fabricando os pensamentos. Então, aí você se imagina falando alguma coisa para aquela pessoa, ela te fazendo uma pergunta, e aí você responde, e aí de repente na resposta você gagueja ali, e aí a pessoa já vai pensar assim, ele tá nervoso, então porque ele não é uma boa pessoa para me contratar não. E aí aí você imagina, vem aqui comigo, vamos nesse caminho de que a gente está imaginando juntos essa situação. Então, aí a pessoa ela já percebeu que você gaguejou. E aí você já começa a ficar com medo da situação. E aí sua cabeça continua fabricando esses pensamentos. Então dali a pessoa já começa a te tratar mal, já começa a ser ríspida. Aí ela já começa a falar algumas coisas pra você que são desagradáveis. Já começa ali, porque a nossa cabeça ela vai fabricando o que tiver ali pra fabricar. Ela pensa em 1000 possibilidades. E aí de repente você imagina que a pessoa tá ali gritando com você no meio da sala. E aí você já começa a se sentir com ansiedade, com medo. Já começa a sentir que tem que se proteger, porque a qualquer momento a pessoa pode vir, pode gritar com você. E você já começa a ficar com medo. E aquele pensamento ele vai aumentando. De repente quando você percebe, você já tá com medo do amanhã, de uma coisa que foi fabricada pelo seu pensamento. Então, às vezes, enquanto antes você estava tranquilo para fazer, por exemplo, essa entrevista, no outro dia você já vai chegar assim, com medo e retraído e esperando que a qualquer momento a pessoa vai gritar com você porque você imaginou que isso tinha acontecido do momento que você gaguejou. Entende? Não é uma coisa que faz sentido. Foi caminhos de pensamentos que a nossa mente foi fabricando, que a gente foi fabricando, indo junto com a mente. Então não é uma coisa real. Uma coisa real poderia ser o fato de você gaguejar, porque isso tem coisas que a gente não controla. Poderia ser o caso de você poderia ter se atrapalhado, falado alguma coisa diferente, você ter pensado uma coisa e falado outra. Mas tudo isso, em todas essas coisas, existem muitas variáveis. Então poderia só ser somente o caso onde você vai falar uma palavra ali e
vai se atrapalhar, mas aí você vai e corrige. Pronto, o problema é resolvido. E a pessoa vai continuar te tratando normal, e aquilo vai continuar respeitoso, cordial, vai ser uma boa entrevista. Então, existem alguns momentos na nossa vida, eu estou usando isso só de exemplo para ilustrar, que às vezes a gente vai indo na onda dos pensamentos, e aí quando a gente se percebe, a gente está com medo de uma coisa totalmente catastrofista. Então, às vezes, a gente vê uma notícia na TV, a gente já imagina uma coisa que pode acontecer, daquilo que a gente imaginou, a gente aumenta aquele problema, a gente já pensa em outras coisas que podem acontecer, que aí vai ter um problema assim, que vai afetar a cidade, que vai afetar o país, e não sei o que, e daqui a pouco, e quando você vê, você já tá com medo, você já tá meio assim, meio em dúvida do seu vizinho, você já tá com medo da pessoa do seu trabalho, porque você viu a notícia e sua mente ficou fabricando um monte de caraminhola. Então, é muito importante a gente saber quais medos eles têm fundamento. Eles são medos de coisas reais, por quê? Porque medo a gente vai lidar, né? Então, a gente vai ter que lidar em alguns momentos com o medo é uma coisa que a gente está aprendendo a lidar, mas é importante que a gente lide com os medos que são reais. A gente lidar com o medo que é real e a gente lidar com medos que são imaginativos são coisas diferentes. Então, quando a gente tem medo de coisas reais, é uma coisa que a gente tem que ter atenção, a gente vai ter que aprender a lidar. Agora, lidar com medos de coisas imaginadas, lidar com medo de coisas que foram fabricadas pela minha própria mente, é ter medo de ilusões. É como ter medo da minha própria sombra, né? Não tem essa expressão, ter medo da própria sombra? A pessoa ela tem medo da própria sombra quando ela projeta na sombra, né, nessa ideia, ela projeta na sombra uma coisa que não é real. É só a sombra, a própria sombra dela. Mas o que faz ela ter medo da sombra? É o que ela projeta em cima daquilo que ela está vendo. É o que ela projeta em cima da sombra. E não necessariamente a sombra. Então percebe que ali esse medo, por exemplo, o medo da própria sombra, ele é um medo ilusório, ele é um medo de imaginação, porque a pessoa está projetando ali uma coisa que não é real. Ela está com medo de uma possibilidade de uma coisa que ela pensou, e não de uma coisa que realmente está acontecendo. E em muitos momentos da nossa vida a gente tem mais medo de coisas que a gente pensa, de coisas que a gente se preocupa, de coisas que a gente tenta ficar antevendo o futuro, do que de fato de coisas que realmente estão acontecendo. Então você está ali andando na rua, de repente você percebe um pensamento de medo, naquele momento você começa a ter medo de uma coisa que nem vai acontecer. De repente você está andando na rua e você acha que a pessoa que está ali na frente vai gritar com você. Ou que você vai atravessar e o carro vai te atropelar. E sabe, isso já começa a ficar com medo. A nossa mente, em muitos momentos, né, a mente ela não tem controle. A mente ela é uma ferramenta, ela tem a função dela, e a função dela é de trazer pensamentos. Então a gente deixar a cabo da nossa própria mente, selecionar quais são os verdadeiros, quais são os falsos, o que é um bom pensamento, o que não é, o que é real, o que é imaginário, não é o trabalho dela, ela não vai fazer isso. Então a mente ela vai só trazer pensamentos. Quem tem que ter o trabalho de entender se o pensamento é verdadeiro ou não. Quem tem que ter o trabalho de entender se aquilo é fundado ou não. Se aquilo pode realmente acontecer ou não. É a gente. Então, eu preciso perceber nos meus pensamentos, ter essa atenção em muitos momentos, se é aquilo que quando a minha mente ela começa a ir para uma rota que não faz muito sentido. E é claro que a gente vai devanear, é claro que em alguns momentos a gente vai ficar pensando, né? Todo mundo faz isso, a gente vai pensar, às vezes a gente vai ficar ali no nosso mundinho de pensamentos, algumas pessoas, né, tem isso com mais, um maior grau e outras com menor, mas a gente acaba fazendo isso, às vezes a gente fica ali pensando, a gente fica ali pensando nas possibilidades, e isso dentro, né, como eu falei, é tudo dose, é tudo equilíbrio, então, numa determinada dose, isso é equilibrado, isso é saudável, isso faz parte da vida, né. Quando eu não consigo, não gostaria de falar a palavra controlar, porque eu acho que não é muito bem esse sentido. Mas quando eu não consigo ter o discernimento. Porque controlar, é muito difícil que a gente controle a mente. A mente ela vai trazer um pensamento. O pensamento ele vai passar pela gente. Então não é questão controlar. Eu acho que controlar não é a palavra. Eu acho que é você ter o discernimento. Você não precisa controlar, se você tiver o discernimento. Se você não achar
todo e qualquer pensamento que passa pela sua cabeça, ele é verdadeiro e ele é real, e ele vai acontecer. Se você tiver esse discernimento, se você tiver essa consciência, essa percepção, você não precisa controlar os pensamentos. Porque só o fato de você entender, tomar consciência de que aquele pensamento não é real, já vai tirar o poder dele sobre você. Então, quando você está lá e você acha que todo pensamento que vai acontecer é real, e você acha que tudo que você pensa pode de fato acontecer e é uma realidade, você está projetando, né? Lembra que no exemplo do medo da própria sombra? A sombra é uma coisa, assim como o pensamento é uma coisa. Ele está ali, né? Quando eu projeto algo a mais na minha sombra, no meu pensamento, né, é quando aquilo toma uma proporção maior do que ele tem. Aquilo me preocupa, aquilo me traz um medo. Então, eu posso olhar para a minha sombra, entender que ela é a minha sombra. Eu não tenho como controlar a minha sombra. Ela é uma sombra, ela é um fenômeno, ela está ali. De repente, dependendo da luz, dependendo do que tem na frente da luz, do bloqueio, da intensidade, enfim, a sombra ela pode se projetar de uma forma, mas eu não tenho como controlar a minha sombra. Eu só tenho como controlar o que está sendo projetado ali. Então, por exemplo, se a luz passa por mim e vai para a parede, vai ter a forma da minha silhueta. A não ser que eu mudasse de forma. Não teria como eu mudar a sombra. Eu só tenho como mudar aquilo que está sendo projetado. Eu posso tirar a pessoa que está ali na frente da luz e botar um lápis. Então a sombra projetada vai ser o lápis. Vai ter a imagem do lápis, né? Porque foi aquilo que bloqueou a luz. Mas voltando aqui no raciocínio. A sombra em si não é uma tentativa de controlar a sombra. Então não é a sombra em si, né, usando como analogia, né, aqui, não é o pensamento em si que é o problema. É o tanto que eu atribuo ao pensamento. É o medo que eu atribuo ao pensamento. É o fato de eu acreditar que o pensamento é real. É isso que eu projeto no pensamento que faz com que ele pareça maior. Então, mais importante do que controlar é o fato da gente conseguir tomar consciência disso, ter discernimento, da gente entender que nem tudo aquilo que passa pela nossa cabeça é real e vai de fato acontecer. Então, quando vem esses pensamentos, porque a mente ela vai jogar milhões de tipos de pensamentos, de formas diferentes, de pró, de contra, sobre uma determinada situação, e ainda mais se você for ficar ali cultivando, aí mesmo que ele vai te trazer, ele vai te trazer esses pensamentos. E aí, se você tiver esse discernimento, fica muito mais fácil, no momento onde um pensamento que não é real chegue, né, uma coisa que é muito fora da realidade, ou uma coisa que se acontecer talvez nem seja dessa forma, com essa catástrofe, desse modo, ou que você saiba lidar, você já lidou em outras situações. Então, por exemplo, você tem ali um medo de falar uma palavra errada na entrevista, por exemplo, né? Mas você já falou palavras erradas em outros momentos e o mundo não acabou por isso. Mas aqui, o fato de você atribuir aquele medo a esta possibilidade, a este pensamento, é o que faz com que você sinta muito medo, é o que faz com que aquilo tenha um peso maior do que tem. Tenha uma gravidade maior do que tem. Porque na verdade não tem. É uma coisa que você já passou, você já viveu, você sabe como é que é. Mas só o fato de você ficar atribuindo o peso ao pensamento, né, a essa possibilidade, a essa imaginação, essa ideia, essa ilusão, faz com que aquilo pareça muito grande para você. Então, quando a gente tem esse discernimento e a gente entende que nem tudo aquilo que a gente pensa é real, que nem tudo que a gente pensa vai acontecer, quando a gente tem esse discernimento em relação àquilo que a gente pensa, e a gente entende que em algum momento a mente ela pode me dar um pensamento que não faz sentido, e é por isso que eu tenho que ter essa presença no dia a dia, de opa, peraí, esse pensamento aqui não é real. Esse pensamento aqui, ele não faz muito sentido. Eu ter esse discernimento. A pessoa que ela acredita que todo pensamento, tudo que passa pela cabeça dela é real, é uma pessoa que ela entra num desequilíbrio muito fácil. Porque a mente ela vai só jogar pensamentos. Lembra que eu disse que a função da mente é simplesmente pensar? Ela não vai ficar cuidando do que ela vai trazer para você. Esse cuidado tem que ser nosso, de selecionar, de entender o que é real ou não. A mente ela só vai jogar pensamentos. Então ela vai jogar pensamentos que é a favor de uma coisa, e aí no momento seguinte ela vai jogar um pensamento contra aquela coisa. Então se a gente acredita em todo e em qualquer pensamento que acontece, que passa pela gente,
a gente não vai conseguir sair do lugar, porque uma hora a gente vai em direção a uma coisa, e de repente a gente vai ter um pensamento de voltar, não, peraí, não é por aqui, deixa eu voltar. E aí, não, é por aqui. Então a gente vai ficar andando, se a gente conseguir andar, a gente vai andar em círculos, vai ficar indo e voltando, ou então a gente vai ficar ali estagnado sem saber o que fazer, a gente vai ficar em paralisação ali, porque a minha mente me joga milhares de pensamentos e ela só vai fazer isso. Ela vai jogar milhares de pensamentos. Quem tem que ter, né, quem tem que ter ali a consciência, quem tem que decidir qual pensamento eu vou seguir, quem que tem que decidir o que é que eu tenho que fazer, o que dá mais certo pra mim ou não, qual é o meu caminho ou não, sou eu, não a mente, né? E aqui, né, a gente acredita, né, junto com a ideia da filosofia oriental, da não-mente, da meditação, a gente entende que a gente não é a mente. A mente, ela é algo que é uma ferramenta que serve a gente, mas nós não somos a mente, né? Existe uma distância entre aquilo que nós somos e a mente. Então a mente, ela pode me dar um pensamento que tem muito contra quem eu sou, que vai muito contra os meus valores. Então não significa que ali naquele momento que eu tive aquele pensamento, que aí eu fui contra os meus valores, ou que eu realmente acredito naquilo. Aquilo é simplesmente um pensamento. Quando eu entendo que aquilo simplesmente é um pensamento, eu paro de projetar naquele pensamento algo catastrófico. Paro de projetar o meu medo em cima daquilo. E aí fica um pouco mais fácil de eu entender se esse medo que eu estou sentindo é de algo que realmente pode acontecer. E aí, se é de algo que realmente pode acontecer, eu tenho que ver o que eu posso fazer para amenizá-lo ou para lidar com ele. Mas se for ou então se é de algo ilusório. E se é de algo ilusório, então não tenho por que eu me preocupar, não tenho por que eu modificar, não tenho o que eu fazer, porque é simplesmente um medo que veio de um pensamento, de uma projeção que eu fiz em cima do pensamento, de uma carga, um peso que eu joguei em cima de um pensamento, de uma variável, de uma possibilidade. E aí até mesmo, né, é claro que existem processos mais fortes e menos fortes, mas quando eu vou entendendo que não necessariamente aquilo que minha mente me traz é verdadeiro, que aquilo que passa pela minha cabeça é verdadeiro, até mesmo essa identificação emocional com a cena que a minha mente traz, ela diminui um tanto. Quando eu percebo, aquilo diminui. Eu volto para o momento presente, eu volto para a realidade, e aí eu não sinto mais tanto aquele medo, eu não sinto tanto mais aquela ansiedade, eu não me sinto tão preocupado com aquela possibilidade, porque eu saí do mundo dos pensamentos, voltei aqui para a Terra. Eu saí do mundo dos pensamentos e vim para a realidade de novo, fiquei presente. Então a gente ter esse discernimento é muito importante, é muito interessante, para a gente conseguir entender quais medos são reais, quais medos são ilusórios, e para a gente conseguir ficar um pouco mais presente, ter esse discernimento e a gente poupar energia para medos que realmente são reais. Para quando a gente tiver um medo que é real, a gente saber lidar. E não ficar gastando energia com coisas que não vão acontecer, com coisas que são ilusórias.